Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. E foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Gisraelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos. E não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul, e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner,
que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela e morreu, por causa do sangue de Azael seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Havia de morrer, Abner, como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Primeiro Coríntios. Capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim.
Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ezequiel. Capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde.
Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, às escuras, as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra. Porque te dei por sinal à casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então, à tarde, fiz, com a mão, uma abertura na parede. Às escuras, as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e às escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que, com os seus olhos, não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, à terra dos caldeus, e contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Salmos.
Salmos, capítulo 51. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.